Olá, está começando o podcast Negócio e Tretas Femininas, o podcast do Elas no Divã. Aqui promovemos um debate aberto, sem mimimi, sobre o universo empreendedor das mulheres, que é cheio de desafios, aprendizado e muita treta. No programa de hoje, vamos falar de empreendedorismo feminino no digital. E eu estou aqui com as minhas parceiras de divã, Carolina Eldberti. Oi, eu sou a Carol. E Amanda Matos. Oi, eu sou a Amanda. E com a nossa convidada, Manu Bombardelli. Olá, pessoal, eu sou Manu. Então, vamos falar um pouquinho da Manu, né, gente? A Manu é mãe, empresária, mentora de famílias que querem fazer renda através do digital. Estão prestando atenção, meu povo? Olha só. E a gente vai começar a conversar com a Manu, que tem papo para rolar nesse podcast, com uma frase que está escrita no Instagram dela. Prestem atenção. Pedi exoneração e fiz mais de 650 mil líquidos. Gente, vocês estão prestando atenção? Líquidos. Depois a gente explica um pouquinho mais do que é líquido, né? Tira toda a despesinha ali, papapá, sobrou. Ou seja, grosso modo, na internet. Então, Manu, conta pra nós, tá? Um pouco dessa trajetória da exoneração, do início no digital a essa alavancagem. Quanto tempo é essa trajetória para chegar nesses 650 mil líquido? Isso eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa conversar, né, Lizzy? Porque quando a pessoa chega, principalmente quando o pessoal chega no meu perfil e olha lá, 650 mil na internet, não foi da noite pro dia. Tanto que o meu primeiro ano de negócio, eu faturei 30 mil reais. E no meu segundo ano de negócio, eu faturei mais de 400 mil reais. Agora eu tô indo pro meu terceiro ano de negócio. Nesses 3 meses eu já fiz mais de 150 e tantos mil reais. Então, assim, não foi, né? Eu comecei, na verdade, no digital como uma renda extra. Então, esse é um primeiro detalhe, né? Muitas vezes a gente começa no empreendedorismo não por, nossa, vou ser empreendedora, né? Esse não era o meu sonho. Meu sonho era ser concursado. Meu objetivo de vida era ser concursada federal. Fazia 5 anos, mais ou menos, que eu estudava já para concurso. Só que aí o digital caiu no meu colo quando, no meio da pandemia, os concursos foram suspensos. E eu precisava colocar uma renda a mais, porque só a renda que eu tinha no concurso já não tinha mais condições, até porque a rotina de concursos ela exige um investimento muito pesado. O pessoal que não estuda para concurso não faz a menor ideia da quantidade de cursos, e vademecum, e viagem, e inscrição, e toda uma série de coisas. Então eu entrei no digital para fazer R$1.000 extra. E de verdade, eu tive muita dificuldade. Primeiro de tudo, porque a minha mentalidade era uma mentalidade de concurso. Depois de muito tempo eu fui entender isso, que empreender não é para qualquer um, que a gente precisa, antes de qualquer coisa, ter a mentalidade blindada, que a gente precisa entender como tudo funciona, que isso não é uma aventura. E não foi à toa que o meu primeiro ano eu fiz 30 mil reais. O que não é pouco, né? Óbvio que não é pouco, principalmente se a gente for considerar um negócio físico, por exemplo, que a gente sabe que a maioria das coisas leva aí 2 anos só para tirar o investimento, né? Então eu fui muito feliz nisso. E depois de 10 meses conciliando maternidade, o trabalho como concursada, aí sim veio a exoneração. Então, quando eu pedi a minha exoneração, eu já estava faturando no digital 5 vezes o que eu ganhava no meu concurso. Então, a decisão de pedir a exoneração foi realmente algo muito pensado, foi algo planejado, principalmente porque eu comecei a ver, poxa, o que falta para eu conseguir escalar mais os meus resultados? E, na verdade, estava faltando tempo. Né? Era um fator realmente, então eu tinha o meu trabalho ali que me consumia, eu era apaixonada pelo que eu fazia, sempre fui muito apaixonada pelo serviço público, mas o digital estava me abrindo outras portas e principalmente a porta de transformar a vida de outras pessoas. Então, eu comecei, hoje eu falo com famílias, mas eu comecei falando com mulheres. E era o meu principal público. Só que nesse meio do caminho, conforme a gente vai lidando com mulheres, a gente vai vendo que as mulheres que têm a sua vida transformada através do empreendedorismo, geralmente essas mulheres também têm família. E muitas vezes, né, na maioria, inclusive, através do digital eu transformei a minha vida,
a vida da minha família. E aí, aos pouquinhos, eu me desliguei do serviço público, passei a trabalhar somente com isso. E de lá para cá, então, esse é o resultado. Hoje, eu tenho alunos espalhados em 19 países e contando, né? Isso é bom. E isso é maravilhoso, porque através do digital, realmente, eu tenho uma empresa sem fronteiras, que me permite trabalhar de qualquer lugar, que me permite trabalhar, né, o horário que eu tenho disponível, como eu tenho disponível, como eu posso. E isso foi o que realmente fez eu brilhar meu olho, porque eu não sabia, não fazia a menor ideia de que existia esse universo. De que eu conseguiria realmente... como assim? Como é que eu consigo levar minha empresa para qualquer lugar? Eu sempre achei incrível a questão do empreendedorismo, mas eu sempre achei que não era para mim. Porque eu sempre dizia, eu não sei gerenciar estoque, eu não sei gerenciar funcionário, eu não lido bem com pessoas. Então, o digital realmente ele veio. Hoje, claro, depois do empreendedorismo, a gente aprende. Então, hoje sim eu tenho equipe, porque não se faz 650 mil reais sozinho. Né? Existe uma série de pessoas que estão junto comigo nessa jornada. Então, resumidamente seria isso. O que é interessante, né, que a gente conversa muito com a questão das mulheres, claro, a gente sabe que o percentual vem crescendo de mulheres que são elas que sustentam as suas casas, né? Esse percentual vem crescendo bastante de um ano para o outro, mas é uma questão interessante que tu traz, é sobre a mudança da mentalidade, né? Eu preciso compreender que para empreender, independente de ser digital ou não, a gente precisa perceber o quanto eu preciso mudar na minha mentalidade para que aquilo se construa como um negócio e que seja possível fazer ele escalar. Então, o que a gente tem para dizer é que planejamento é importante. E uma das coisas que eu vou frisar do que tu falou é que, assim, eu pedi a exoneração após fazer uma análise daquilo que já vinha acontecendo. Eu iniciei no digital, um negócio digital por necessidade. Muitas mulheres hoje, muitas pessoas hoje, iniciam um negócio por necessidade. A pandemia trouxe muito disso. Muitas pessoas empreendendo por necessidade. Contudo, é importante a tua fala, Manu, que assim, ok, foi uma necessidade, mas houve a percepção da necessidade também de mudança de mentalidade, da necessidade de começar a planejar para que aquilo desse certo, da forma como queria, e que objetivos também são escaláveis. Eu queria 1.000, mas também se eu fizesse assim, porque tudo vai no caminho, vai mexendo as melancias para ajeitar, eu consigo ir um pouco além. E a outra questão é que o digital é escalável, né? Dá conta naquele momento, né? Eu queria 1.000, era o que tu dava conta. Quando tu deu conta de 1.000, ele foi escalando. E aí, sim, até porque quando eu pensava no 1.000, primeiro porque eu não sabia se esse negócio realmente existia. Ganhar dinheiro dormindo. Exato. Eu via muito isso. Bom. É ótimo. Bota a página lá que ela vende. Eu digo, gente, mas como que esse povo consegue ganhar dinheiro dormindo, né? Porque eu abria, aí quando começou a surgir, eu comecei a olhar outros Instagrams e ver outras propagandas. E isso é uma coisa muito importante que a gente precisa falar. Porque sim, dá muito certo, né? Principalmente para quem persiste. Porque o que hoje, com a experiência que eu tenho de mercado, eu vejo? Muita gente se joga simplesmente no sonho, né? Ai, não, eu vou comprar um curso e amanhã eu tô rico. Não, porque fulano me prometeu que é só copiar e colar. Essa é o que eu mais escuto, né? É copiar e colar a estratégia que eu fiz para faturar tantos R$1.000. O que eu vejo muito no digital também é o pessoal... O que é o digital? O que tu vê no Instagram? O palco. Então, todo mundo escolhe o que vai postar no Instagram. Tu escolhe a fração mais bonita da tua vida, aqui deu certo, que é que tu quer mostrar. Claro, mas ninguém não. Muita gente já hoje faz isso, mas a maioria não tá disposto a abrir o bastidor a ponto de mostrar o preço que tu paga. Não tô falando do dinheiro, o preço que tu paga pra fazer, ou as coisas que tu faz pra estar ali. Sim, quando eu comecei, por exemplo, eu acordava às 4 horas da manhã. Na época eu tava estudando pra OAB.
e aí eu tenho 2 filhos, né? Na época, o mais novo tinha meses de vida, então, assim, eu precisava fazer as coisas enquanto eles estavam dormindo. Porque durante o dia, com criança, quem aqui é mãe, entende? Sabe bem o que eu tô falando. Gente, não tem como. Criança correndo pela casa, fazendo bagunça e tudo. Então, eu acordava às 4 horas da manhã pra estudar pra OAB, que na época era um compromisso que eu tinha feito, até porque o meu objetivo era concurso ainda. Então, eu acordava às 4 da manhã e aí, ali, estudava pra concurso. Depois, eu ia trabalhar 1 hora, mais ou menos, no marketing. Depois, eu tinha que fazer almoço, cuidar da casa, fazer toda aquela rotina que a gente sabe de mãe. A gente ainda tava com home office, escolas, tava tudo fechado, então a gente terminava o expediente das 6, tinha que olhar como é que tinha ficado o caderno do mais velho, o que tava pendente, o que tinha que fazer, e aí dar conta do marido, porque a gente também é esposa, tem toda aquela função. Os papéis, né? Os papéis. Eu queria fazer outra observação aqui. Eu não tenho filho, acho que eu sou a única da mesa que não tem filho. E eu escuto muitas pessoas me dizer, tu fala porque tu não tem filho, porque se tu tivesse filho seria diferente. Não. Quem quer, dá um jeito. Dá um jeito, exatamente. E hoje eu tenho muito orgulho das minhas alunas, das mulheres, assim, porque é aquilo que eu sempre digo, quanto mais forte a gente é, quanto mais a gente mostra que é possível, a própria vida, né, o próprio universo, ele trata de trazer mais pessoas assim. Então eu tenho inúmeras mães que são mães de 3, de 4, eu digo, gente, como é que vocês conseguem? Né? Mãe de gêmeos, pessoas que também, assim como eu, começaram trabalhando na madrugada, trabalhando, então eu tenho aluna minha, por exemplo, que trabalha o dia inteiro, e aí depois que chega em casa, ainda tem 2 filhos, dá conta dos filhos, e aí depois vai fazer a sua renda extra, né? Então é exatamente isso que tu falou. Quando a gente tem um objetivo claro, a gente consegue achar um tempo, a gente consegue fazer aquele esforço extra, né? E eu acredito muito, assim, que mãe ainda tem um fator extra, né? Que assim, a gente tira uma força que muitas vezes não tem. O Henrique, quando ele era bebê, ele tinha muita dificuldade de dormir. Tinha noites que ele acordava de hora em hora. 4 horas da manhã, o despertador despertou, tava eu lá, sentada, né, com meu café, às vezes 1 litro de café pra dar conta da situação. É importante o litro de café. 1 litro de café. Aula mesmo, quando eu decidi dar mentoria, muitas vezes eu dei mentoria com meu filho pendurado na teta. O Henrique mamou até 2 anos e 2 meses, então o Maicon, por mais que ele se esforçasse, você sabe como é que é, né? O marido dá conta até um determinado ponto. E o Henrique também, por conta do autismo, ele sempre demandou muito de mim. Então, ele conseguia ali, às vezes, 1 hora ficar com ele, dali um pouco ele batia na porta e aí vinha o Henrique, era a câmera virada na minha cara e aqui embaixo ele pendurado. E assim foi indo, sabe, por muitos e muitos e muitos meses. Foi fácil? Óbvio que não. Hoje está mais fácil, principalmente porque hoje eu tenho uma equipe, eu tenho pessoas que me ajudam e principalmente porque eu, com o processo, né, da mentalidade, a gente aprende a se comparar menos, né? Então, essa questão da comparação foi algo que me destroçou por muitos meses, porque aí eu comparava a minha vida, né, de pessoa que acordava às 4 horas da manhã com 2 filhos, mais rotina de concurso, mais toda a rotina da casa, com às vezes uma menina de 18 anos que morava na casa dos pais, não tinha nenhum compromisso a não ser sentar e trabalhar. E aí eu comparava o meu resultado com o dela, né? E eu ficava, nossa, mas como é que fulana consegue? Como é que fulana consegue? Como é difícil aceitar que cada um tem o seu tempo e tá tudo certo dentro do seu tempo, né? Porque eu falo porque eu me comparo ainda muito. Mas eu também me comparo. Apesar gente, de saber... O bichinho da comparação, ele não morre. A gente aprende a driblar ele, mas ele não morre. A gente vai aprendendo a controlar essa questão da comparação. E se perceber, né? Fazer uma autoanálise. Poxa, calma aí. Aqui passou da comparação, entre aspas, saudável, né? Sim. Exatamente. A questão é, uma das coisas que eu bato muito é ter referências profissionais é super saudável. Agora, se comparar as referências é uma outra questão, até porque
tu não passou a estrada daquela referência, né? Isso eu ia te falar agora. Então a questão é, aquela pessoa para chegar onde ela chegou, ela, como tu falou, ela tem uma rotina, ela teve um início, ela teve uma motivação totalmente diferente. E as pessoas não estão dispostas a passar ver pelo mesmo processo, passar pelo processo para chegar naquele lugar. E cada um tem a sua essência, né? Porque se a gente olhar muito para o outro, a gente vai virar um robozinho e ninguém mais vende sendo robozinho na internet. Sim. Essa questão da identificação é algo que eu queria resgatar, que vocês falaram ali. A gente bota recortes, né? Tu coloca lá a vida que tu quer no Instagram, enfim, nas redes sociais. É só o que faz sentido, né? É que, na verdade, as pessoas também se identificam com a tua história, com a tua dor. Eu tenho visto muito disso, né? Quando é natural esse compartilhamento. Porque o que a gente o que vejo de pessoal Carol. dizendo, vou compartilhar a minha dor. Pera aí, vou ali chorar um pouquinho. Gente, eu tenho um ranço. Isso é um ranço que eu tenho. Boa, Carol. De quem grava stories chorando, grava reels chorando. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, quando eu tô chorando, eu tô chorando. A última coisa que eu quero é mostrar que eu tô chorando. Eu quero passar minha tristeza chorando e acabar esse é colocar a realidade de fato, né? A questão da identificação com a realidade, né? Algo que a Manu tá falando. Tenho 2 filhos. Eu preciso ajeitar a minha casa, estudar para o concurso, mas uma das coisas que é extremamente importante é deixar bem claro para todas as mulheres é que é possível. Sim. É possível. Aí a questão qual é o teu sonho, qual é o teu objetivo, qual é o teu grande motivador hoje para sair da onde você está e crescer. Para você empreender no digital ou para você fazer o seu negócio escalar dentro da sua fatia de mercado, né? Hoje a gente tá falando de empreendedorismo digital. E uma das coisas que a Manu falou que é extremamente importante, que é essa caminhada. O primeiro ano foi um faturamento de 30 mil no ano. Contudo, ela viu a oportunidade de escalar isso, né? E tu sabe que essa questão que tu estava falando agora sobre os bastidores, e aí quando tu me perguntou, né, uma das grandes chaves para mim foi justamente quando eu entendi a comparação saudável. E aí eu comecei a ir atrás dessa trajetória das pessoas. Então, por exemplo, eu pegava e via a trajetória da fulana. Tá, mas peraí, vamos analisar a fulana? O que ela fez? Que tá dando certo? Quanto tempo faz que ela tá no mercado? Quais foram os cursos que ela fez? Quem foram os professores dela? E aí foi onde eu comecei a investir em mentorias para estar perto dessas pessoas de sucesso. E outro detalhe que é imprescindível para quem aqui quer empreender, é imprescindível a ambiência. Estar nos lugares certos, porque, por exemplo, quando eu iniciei o empreendedorismo, todo mundo da minha família se assustou, porque, gente, eu era louca dos concursos. Eu era louca, eu fazia todo mundo estudar para concurso. Nossa, era Deus do céu e o concurso na terra. Eu já sabia tudo, né? De direito. Tudo. Nossa, então assim, as pessoas se assustaram, né? Mas como assim? O que é esse negócio que ela tá fazendo? E as pessoas não entendem muito bem como funciona, até porque muita gente ainda não se abriu pro digital. E, inclusive, quem é empreendedor hoje e não está no digital, tá deixando muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa mesmo. Porque hoje, quando tu escuta sobre um profissional, qual é o lugar que tu vai pesquisar sobre aquele profissional? Vamos dar uma leve stalkeadinha no Instagram. Exatamente. Óbvio, tu vai procurar a pessoa no Instagram pra ver quem é. Tu vai procurar, por exemplo, se é, principalmente, por exemplo, se é uma coisa estética, tu vai lá pro Instagram pra ver se tem antes e depois. Eu quero ver o resultado da outra pessoa. Até pra ver, isso que eu ia dizer, até pra ver quem essa pessoa já atendeu, com quem ela já esteve, que resultados ela trouxe pra saber se eu quero. Exato. E aí, por exemplo, hoje eu vejo muitos profissionais deixando dinheiro na mesa por não saber o básico. Né? Por não saber usar uma foto de perfil boa, por não ter, às vezes, o endereço do local, por não ter destaques ali. Hoje mesmo eu estava conversando com uma prima minha que é empreendedora, faz 2 anos só que eu falo para ela que ela precisa criar os destaques, mas eu tô na esperança, um dia vai, né? Um dia vai. E aí eu tava falando para ela, cara, quando tu chega no Instagram, tu vai fuçar aquele Instagram para ver quem é essa pessoa. O que ela já fez? Se é um profissional, por exemplo, que presta serviços, tu vai querer um destaque lá de certificação.
Que tipo de cursos que essa pessoa fez? Quem que ela já atendeu, que é os resultados, né? Então, assim, hoje o digital, ele é não só a questão da venda de produtos através do digital, que isso, né, para mim, é o meu dia a dia, mas as pessoas precisam entender o quanto isso é importante. E entender também que o Instagram, ele já deixou de ser só uma rede social. Ele é hoje a nossa ferramenta de trabalho. E aí quando tu falou antes, cada um mostra a parcela que quer. Gente, eu estou no meu Instagram o dia inteiro. Porém, tem uma série de fatos sobre mim, sobre a minha vida, questões pessoais que eu não tenho por que expor ali. Né? Não faz sentido para minha audiência eu ficar expondo ali. Até porque muita gente... E aí vem muita questão do público que tu quer atrair. Porque aí, por exemplo, essas pessoas que vivem postando chorando, etc., aí atrai um público que reclama, que chora também, que se queixa. Mas, cara, é o que tu tá mostrando. Então a pessoa vai se identificar com aquela dor. Né? Então, se tu tá mostrando... E isso foi outra grande virada de chave que eu tive. Quando eu passei a entender que não existia duas Manu. Então, essa era a minha realidade. A minha realidade... Antes eu não postava que eu acordava às 4 da manhã. Eu tinha vergonha de mostrar para as pessoas que eu estava acordando às 4 horas da manhã, que era o único jeito que eu tinha para dar conta. Porque as pessoas postavam os stories lá 9 horas da manhã, bem plenas. Acordei agora com aquela maquiagem maravilhosa. Tomando café. E eu 9 horas da manhã já tava com coque no cabelo. Aquele caos. E quando eu entendi que não existia duas Manu e que não é possível que só existisse eu, que era mãe, que queria fazer tudo isso. Eu digo, quer saber? Azar, pra não falar palavrão, né? Aqui é liberado. Azar. Sem papo na língua. Sem papo na língua. Eu tô me segurando. Eu comecei a mostrar a minha realidade, comecei a mostrar que nem sempre a casa tá arrumada, que é normal, tem dia que... Gente, essa semana mesmo eu tava tentando assistir uma aula com fone de ouvido, dali um pouco ficou tudo muito quieto. E criança quieta. Eu cheguei na cozinha, meu filho tinha pego o pacote de aveia, e aí ele tava fazendo assim, ó. E falava chuva ainda. Chuva? E aí eu tirei, e foi muito engraçado, porque eu tirei a foto e ainda botei assim, pisca pra ver, né? Cara, o que eu mais recebi de direct de pessoas falando, nossa, que bom saber que não é só na minha casa. Sim. Então, assim... Isso acontece na casa de gente normal, de todo mundo. Então, às vezes a gente pensa, nossa, mas fulana só posta tudo tão lindo, tão maravilhoso. Não acontece nada ruim com ela, mas acontece. E aí também vem essa questão do julgamento. Mas ela consegue porque tem uma babá, né? Porque tem o marido dá suporte, porque a babá não sei o quê. Isso é muito importante, mas tem, cuidado. Né? Claro, cada esposo, cada companheiro vai dar o suporte que ele pode. É como a Manu falou, meu parceiro dá suporte até aqui. Né? Não, ok, tem uns que podem dar um suporte, por exemplo, financeiro, por um tempo, para que a mulher comece a fazer aquele empreender dela, né? Tem homens que dão só o suporte emocional e tem homens que não dão suporte nenhum. E tem uns que jogam contra, não dá suporte, né? E ainda tem o que joga contra. Aquele que não fala nada, né? Então a gente tem vários, e aquele que além de não falar ainda... Atrapalha. Então tem várias realidades. Agora, o mais importante de tudo... é tu, como mulher, se perceber dentro dessa realidade e saber o que tu quer pra tua vida. Em todos os sentidos. A ideia aqui não é falar de relacionamento. Mas, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente também fala da questão do relacionamento, né? Porque, por exemplo, quem empreende no digital, começa empreendendo em casa. E a grande maioria, né? Não tem... É sempre num quartinho do home office, dá um jeitinho, leva a câmera pro tudo quanto é... Senta no chão, computador no colo. Exatamente. Essa é uma realidade. Mostrar essa realidade, eu volto a falar aquela frase que eu disse anteriormente. É dizer para as mulheres que é possível. Não é a mágica, não é o sucesso enlatado que vocês estão acostumadas a ouvir aí, faz esses 5 passos que você fica milionário. Até porque, uma outra coisa que é importante frisar, né, Manu? A Manu depois, mais à frente, vai falar um pouco dos produtos dela e ela tem esse foco na família, é que as pessoas precisam... ganhei dinheiro, tá, e agora? O que eu faço com o dinheiro? Aí gasto todo o dinheiro, acabou, filha! Aí tem a previsão de entrada, porque é muito lindo quando entra.
Mas quando sai, também tem a parcela de saída, né? E aí quando tu vê... Imposto, né? Então, aí quando tu vê esses Aí conta de 650 mil líquido... conta PF, PJ, tudo misturado. O negócio pode começar a escalar, ele vai E tu sabe escalar que... o problema. escalar o problema junto. E sabe que essa questão da educação financeira, tanto que dentro do formação eu fiz questão, a gente tem um módulo de educação financeira, porque eu era essa pessoa. Quando eu entrei no digital, eu queria R$1.000 extra porque todo o meu salário de concurso sumia, ele evaporava, né? Era aquela coisa assim, R$20 aqui, R$30 ali, Passa cartão um ali, cafezinho né? aqui, um açaí ali. E aí quando chegava... Cara, era o salário entrava aqui e ele saía aqui. E eu achava que eu precisava ganhar mais. E aí a gente entra bem nisso do que tu falou, Lizzy. Se tu ganhar dinheiro, mas tu não souber administrar, tu pode ganhar 20, 30, 40, 50 mil reais, que tu não vai conseguir, né? Tu vai achar jeito de aumentar padrão de vida. Então, outro detalhe que no digital me chamou muita atenção. Muita gente, por exemplo, entra hoje, aí amanhã já tá parcelando o iPhone em 24 vezes para ostentar para outras pessoas, né? A gente tem até uma frase que diz, né? Ostentar para quem nem tá nem aí para ti, né? Com dinheiro que tu não tem. Então, essa questão da mentalidade, a gente volta também nisso. E isso eu vejo quando eu fui pro digital... Isso era uma coisa que me incomodava muito nos negócios físicos. Aqui na nossa cidade, a gente sabe que tem muita gente que arrota caviar, né? Mas que lá por trás deve até a alma. Então, assim, por quê? É muito essa questão da mentalidade também. De cuidar bem do dinheiro, né? De... saber o seu lugar, saber crescer aos pouquinhos. Então, por exemplo, o carro que eu tenho hoje, a gente comprou no Pix. Sabe? A gente tá reformando a casa agora, socorro Jesus, mas tá sendo paga. Mas tá acontecendo? Né? Mas Tudo. tá dentro de uma realidade que hoje tu pode. Exato. Tu não tá dando um passo maior que a perna pra realizar um sonho que talvez seja de outra pessoa, porque tu precisa mostrar A, B ou C pra alguém. Isso. É que o comportamento empreendedor, ele passa por essa mudança de mentalidade, que também é uma mudança de mentalidade sobre o dinheiro. Sim. Sobre a forma que tu faz a gestão do teu dinheiro. Até porque tu tá colocando um negócio, né? E esse dinheiro lá na parte do negócio, ele precisa ser gerenciado de uma forma, e o teu dinheiro como pessoa física também precisa ser gerenciado de uma forma, né? Então, essa foi uma grande dificuldade. Porque, como a Manu colocou, em um ano... faturou 30 mil, ok. Ali ela fez foi todo um processo e um trabalho já de mudança de mentalidade, porque eu tinha mentalidade de concurseiro, de concurseira, né? O que eu queria? Eu queria garantir o meu salário. Mas assim, às vezes garante lá um salário de 20 mil e gasta 25 e vai ficar devendo. Então, a mentalidade empreendedora também passa pela tua mentalidade E aí a gente volta para uma coisa que a Manu falou que eu achei muito legal, até anotei 2 pontos, né? Sobre ambiência. Às vezes tu tá numa ambiência que todo o pessoal no teu entorno ganha 20 e gasta 25, tu te torna. Tu acha normal. É normal. Sim. E tá tudo certo, e 25 e 26, eles não precisam saber, né? E quando tu vê, tu te atola em dívida. Então, isso é muito importante, tu ter essa ambiência de estar com pessoas que têm uma mentalidade que tu quer alcançar, não necessariamente a que tu tem hoje, para desenvolver e estar perto dessas pessoas. E tanto que essa questão da ambiência foi outra coisa que mudou o meu jogo, total. E eu vi uma vez um podcast que a pessoa falou assim, se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você tá sentado na mesa errada. Tá sentado na mesa errada. E aquilo ali fez... PUC! Porque às vezes a gente tem essa questão do ego, né? Mas eu sou... Não! Nossa, quando... Eu sou mais inteligente. Isso! Nossa, quando eu passei a escutar mais, a chegar na pessoa, mas me conta, como que tu faz teu negócio? Qual é a estratégia que tu utiliza? E óbvio que muitas vezes a pessoa não vai te abrir a estratégia. Tu vai precisar pagar uma mentoria, vai precisar pagar um mastermind, vai precisar investir, porque aquela pessoa também investiu para chegar ali. Lei do equilíbrio, né? Vamos Exato. fazer uma troca justa. Exato. E aí, quando eu comecei a sentar nas mesas certas, né, a estar, porque, por exemplo, a minha ambiência, o meu pai é concursado, a minha mãe, depois de 30, 40 anos que começou a empreender, mais até, e começou a empreender. Então, eu não
não tinha referências na minha volta de pessoas empresárias. Eu não tinha na minha volta pessoas ali realmente que ganhavam, né, 50, 100 mil reais, milhões de reais. Para mim isso era uma realidade muito distante. Tanto que eu tenho uma amiga minha que fatura, né, milhões, e aí esses tempos atrás eu disse para ela, ó, seguinte, eu preciso que tu me conte tudo, me fala como é ganhar isso, o que tu faz, como é que tu precisa, qual que é a tua dificuldade, porque a gente precisa entender o processo, né, e aí vem aquele detalhe da ambiência. Se você estiver no meio de pessoas que não estão preocupadas com mais, você não vai prosperar. Porque aquelas pessoas ali, para aquelas pessoas, é normal trabalhar a semana inteira para ganhar aquele X, fazer o churrasco no final de semana. E tá tudo bem. Né? Aquela é a vida da pessoa. E tá tudo certo. Se serve pra ela, é assim, tá Mas tudo aí certo. a questão é a escolha. Aí volta a escolha. Você Tu escolhe ficar Exato. nessa mesa ou ir pra outra. Exato. Foi o que a Manu falou. Eu escolhi pra outra mesa, porque eu verifiquei que nessa mesa eu ia ficar nesse ponto. Nesse Mas ponto. eu quero crescer mais. Então, o que a gente diz sempre em questão... quando a gente vai dar consultoria nas empresas, eu sempre pergunto, mas qual é o teu objetivo? Né? Qual é o teu objetivo com esse negócio? Aonde que tu quer chegar? Qual é a visão do negócio? E muita gente não tem. Se a pessoa quer ficar numa fatia de mercado, num negócio não digital, ok, esse é o teu objetivo, isso é suficiente, vai fazer... vai trazer paz aqui pra ti, pro teu coração? Tu não quer, é isso que tu quer? Então tá, a gente projeta pra chegar aqui. Mas de repente pode acontecer como a Manu disse. Cheguei aqui, e a Carol frisou, eu quero um pouquinho mais além. Aí vai buscar mais. Aí vai buscar mais. E é bem interessante, porque é a mesma coisa assim, o que acontece com o procrastinador? Ele não sai do lugar porque ele quer enxergar o caminho inteiro. Entendeu? E a mente, ela tem uma dificuldade de gastar energia. Então, se tu tem uma mente preguiçosa, tu vai ficar sempre no mesmo lugar. Então, tu vai ficar no lugar porque tu não vai enxergar o caminho. Tu tem que dar o caminho inteiro. Tu tem que dar uns passos. Tu vai projetar num planejamento a longo prazo, mas tu vai ter que dar pequenos passos para poder enxergar um pouquinho mais à frente. Depois tu enxergou mais à frente, dá pequenos passos. Por quê? Foi o que a Manu contou da história dela. Algumas coisas mudaram ainda no meio do caminho. Sim, com certeza. E tá mudando ainda, né, Lizzy? Porque, assim, esse é outro detalhe muito importante. Quando a gente se abre para as oportunidades... Então, por exemplo, em dezembro, eu palestrei para mais de 700 mulheres. Até me arrepio cada vez que eu lembro disso. Porque quando eu fui convidada para palestrar, eram 300. Aí no mês seguinte já tinham virado 400. E aí no dia eram 700 mulheres. E eu nunca me imaginei palestrando para 700 pessoas. E foi incrível subir lá no palco, contar a história, falar. Hoje, por exemplo, né, no Formação mesmo, ele foi lançado há menos de um mês. A gente já passou de 800 alunos. Né? Então, a gente nunca sabe qual é o destino final. Só que para você descobrir isso, você precisa estar aberto. Mesma coisa, esse convite de estar aqui com vocês agora. Gente, se alguém me falasse há 2 anos atrás, ainda mais se fosse 2 anos atrás, né? Se fosse 2 anos atrás, alguém me falasse isso, eu ia rir da cara da pessoa. Até porque 2 anos atrás eu era louca dos concursos. Então, a vida muda muito rápido, né? E quando tu falou sobre a questão do procrastinador, hoje eu entendo que o procrastinador, o maior problema dele é o perfeccionismo. Então, eu vejo muita gente boa que estuda pra caramba, se dedica, né? Sabe de cor e salteado o que precisa ser feito, mas não faz. Porque eu não tenho uma câmera boa. Porque eu não tenho isso. Porque eu preciso daquilo. E eu já fui essa pessoa na questão de concurso. Então eu dizia assim, não, eu preciso comprar o Vadimeco novo para começar a estudar. Não, mas é que agora chegou o Vadimeco, eu tenho que comprar um caderno novo, né? Não, mas é que agora eu tenho que comprar uma caneta. Não, e agora é mais aquele cursinho. E agora aquele cursinho. E aí, não, mas é que fulano passou porque fez tal coisa. E hoje eu vejo isso se repetindo no digital com a questão dos cursos.
Nossa, e o que tem de curso? Nossa, é só botar lá no Google, curso, pronto, Nossa. né? É 10 mil fórmulas mágicas. E aí as pessoas, elas ficam nessa do perfeccionismo e não, mas é que eu preciso desse curso. Ah, mas eu preciso dessa mentoria, eu preciso desse e-book. Só mais esse aqui, depois eu vou botar no jogo. Não, e essa questão, inclusive, eu tenho alunas minhas de mentoria, né? Que a pessoa me mandou esse tempo. Teve uma aluna que me mandou, Manu, eu nem abri a mentoria ainda. E, tipo assim, ela fez mentoria comigo há 4 meses atrás. E é assim, não assistiu nada. Digo, tá, fulana, mas e aí? Sabe? Então, muita gente vai colecionando. Digo, gente, não é por osmose. Não, O que acontece? não é por osmose, sabe? Tu precisa ir lá e fazer o trabalho bem feito todos os dias, Eu queria todos que os os meus dias. livros que chegam lá em casa entrassem na Ai, minha eu também cabeça por queria. osmose, mas não tá rolando. Ai, gente, alguém... Cadê o curso? Cadê a fórmula mágica? Pra ler mais rápido, tem, viu? É, pra ler mais Tem. rápido tem. É que a questão existem metodologias, né? As metodologias, elas te apontam um caminho. Mas também se tu não tentar nem trilhar o caminho, Sim. puxa vida, né? É Fazer, cada pedir um pra tem que ganhar fazer na a sua loteria parte, né? sem jogar. Eu não sei dizer certo números, porcentagens, enfim, mas vira e mexe sai. É muito maior o número de pessoas que nem começam cursos Sim. do que a galera que faz alguma coisa. Essa semana Então, até eu vi, teve uma mentora minha que ela falou que 4% só chega ao final de um curso. 4%. E assim, que assistiu, né? Se a gente for colocar ainda que coloca em prática, e eu vejo isso muito no dia a dia. Porque quando a pessoa chega pra mim e diz, Manu, eu tô no digital há 2 anos e eu ainda não tive resultado. Eu faço 3 perguntas pra ela e eu descubro na hora por que ela não teve resultado. Então, isso é algo assim que, por um lado, é triste, né? Porque o que acontece? Essa pessoa é uma pessoa que muitas vezes está precisando e está precisando muito daquele resultado, né? Então, hoje, principalmente, infelizmente, tem muita gente vendendo sonho e tem muito desesperado comprando milagre, né? E quando a pessoa compra o milagre, chega lá, ela vê que, poxa, não é tudo não é por isso. osmose, eu vou ter que trabalhar. É sério, já teve gente que me mandou mensagem falando, Manu, eu vou desistir do curso porque eu achei que era só comprar o curso. Não, e era só pedir pra alguém fazer uma página de venda que automaticamente vende. Ia dar tudo certo. Mas tem um pessoal no mercado muito bom que faz uns textos muito persuasivos e conseguem vender super bem. E aí, na hora da entrega... É que a gente, assim, ó, Falha um pouco a também. gente não tem nada contra neuromarketing. O neuromarketing tá aí. pra ser Eu ia usado. dizer, Tem que ser Tá aí usado. pra Não, ser a gente não usado. tá falando isso, Só não gente, pode por mentir e favor. enganar o coleguinha, mas use as E eu ferramentas sempre a digo, favor. uma Sim, coisa que ficou mas a muito... questão é que, como a Manu falou, muitas pessoas nem começam. Ou começam e já viram coisas que acharam que não precisavam fazer Assistiu muita o primeiro coisa. módulo, pronto, agora já aprendi uma técnica, agora deu. Não, ou às vezes o que eu vejo muito, então, por exemplo, quando eu fui lançar o curso, eu fiz questão que o primeiro módulo fosse sobre mentalidade. Porque o meu primeiro ano de negócio, eu só não fiz mais, eu só não tive mais resultado porque eu não tinha mentalidade. Eu já fui a louca dos cursos. Eu já fui aquela pessoa que vivia comprando 300 mil cursos, que ia caindo nessas fórmulas mágicas, que olhava o sucesso do outro e dizia, vem cá então, me mostra. Né? Então, eu fiz questão de trazer isso. E o que eu vejo? Tem aluno que chega no curso e ele pula lá pro passo 9, que é a estratégia. Né? E aí ele não vai para a parte de cadastro, de pilar, de mentalidade, de como que a gente monta uma estrutura. Porque, na verdade, assim, como que a gente ganha dinheiro dormindo? Com estrutura. O bom do digital é justamente isso. Hoje, todos os dias eu acordo e já tem venda sendo realizada. Por quê? Porque a minha estrutura, ela não depende de eu estar ali, né, 100% do tempo. Sim. Então, hoje, por exemplo, com a questão dos afiliados, eu tenho afiliados que... em 19 países, que então às vezes eu tô dormindo aqui, mas eles estão acordando lá e estão trabalhando, e estão divulgando, e estão vendendo, e eu tô recebendo. E
É dessa forma. Só que para chegar até o ganhar dinheiro dormindo... É o passo a passo, é o preço que tu pagou. Exato. Mas o afiliado, hoje, a Manu, tu começou o trabalho nessa parte do digital Como afiliada, né, sim. Manu? Uhum. Então, e sou afiliada ainda, gente. Sim, isso é legal. E eu acompanho. Tu ainda ganha dinheiro como afiliada? Sim, só como ela postou esses dias ali A tela. a telinha na cara da galera, assim, e aí apareciam os ganhos dela como afiliada, junto com as vendas dos cursos. Tá aqui, ó, gente, eu ainda trabalho assim. Mas é importante a gente até comentar com as mulheres, né, o que elas precisam. Bom, a gente já falou muita coisa do que precisa ter, né? Mentalidade é uma principal das coisas, né? Então, precisa fazer para empreender no digital, assim. Uma das coisas que foi bem frisada, essa questão da mentalidade, trabalhar muito a mentalidade, né? Para poder até persistir, ter foco. Então, em termos de comportamento, é muita coisa, né, Manu, se for chutar colocar. os amigos e os parentes chatos, né? Conseguir... Então, a mentalidade, ela entra muito nisso. E aí, depois a gente entra na parte prática. Uma das coisas que as pessoas precisam aprender é que o digital ele é um negócio muito sério. Então, assim como quando a gente vai montar um negócio físico, a gente vai atrás de uma loja, a gente vai olhar a localização da onde a gente vai abrir, a gente vai escolher a cor das paredes, a gente vai escolher que tipo de prateleira, qual é o tipo de estoque, né, de o ambiente, produto, o visual, tudo. os funcionários. Então, da mesma forma que a gente monta um negócio físico, depois que o negócio está todo prontinho, a gente faz festa de inauguração, a gente distribui panfleto na rua, né? Isso mesmo. A gente distribui panfleto, a gente bota carro de som na rua, e isso também precisa acontecer no digital. Então, o que é? Se a minha loja eu vou pintar de azul. Beleza, é a cor da tua paleta de cores que a gente fala. Então, quem você ajuda? A tua bio não precisa ter lá se tu é casada com fulano, com beltrano, se tu é mãe de pet, de isso ou de aquilo, né? A não ser que faça sentido. Então, por exemplo, se você é dona de uma pet shop, show, aí é imprescindível ter lá que você é mãe de gato, cachorro, papagaio, isso e aquilo. Do contrário, aquilo ali não vai gerar conexão e não vai gerar o interesse muitas vezes, né? Então, a cor. Aí, por exemplo, panfletagem, no digital a gente tem a questão do tráfego pago. E o tráfego pago, ele é imprescindível para acelerar os resultados. Ele não é milagre, mas ele ajuda demais nesse sentido. Até porque a questão tu vai fazer o tráfego pago. Para quem? Exato. Quem é teu público? É um estudo para tráfego pago, é um estudo bem aprofundado. Complexo. Exato. Bem então, complexo. por isso que eu digo. E a questão de estar fazendo análise, né, Manu? Ó, eu fiz essa publicidade ali. Vocês me corrijam porque, né, eu acabo falando termos assim um pouco mais antiquados que vocês, né? Não é? Tá certo. Eu adorei a panfletagem ali da Manu, amei esse negócio, esse termo aí, eu entendo totalmente. Então, tu faz ali uma publicidade para impulsionar no tráfego pago e, de repente, ela começa a não surtir o efeito que tu queria. O bom tu acompanha e tu para, né? Tranca. Exato. Tranca aquela torneira e qual para. É o pontinho que tá errado. Porque às vezes é só uma palavra, é uma imagem, é uma cor, às vezes é um detalhe, mas às vezes é uma coisa mais complexa. Mas não tá falando pro público que quer comprar aquele produto. Isso. Mas no afiliado a gente também tem isso, Manu. Fala um pouco sobre essa questão. Tu cria ali para atrair o público para comprar produto. Trabalhou com produto no início, com produto físico e... Conta um pouquinho mais. O que acontece? Como que porque é tem o essa trabalho escolha, do né, afiliado? de físico ou Isso. digital, né? Na verdade, hoje. assim, tu não precisa escolher entre um ou outro, né? Por exemplo, eu vendo as duas coisas. Inclusive, eu já vendi bolsa pro meu marido. Que eu ganhei a bolsa de presente. Boa! Entendeu? Então, gente, tá lá ela, ó. Não, e isso é muito importante. Então, assim... Manu já fez 3 vendas aqui nessa mesa. 4 com o nosso operador de som. Gente. Então, assim, o que eu falo, né? Respirou do meu lado, eu tô vendendo. Se a pessoa falou assim, ai, nossa, eu tô vendo uma televisão, eu já puxo meu celular, como é que tu quer a tua televisão? Porque isso é uma das coisas que as pessoas não entendem. O afiliado, o que ele é, tá? Hoje em dia existem milhares, e realmente são milhares de lojas onde a gente consegue escolher aquele produto, a gente se afilia
E aí a gente divulga esse produto e faz as vendas, tá? Só que qual que é a principal vantagem, que foi o que fez meu olho brilhar? Eu não preciso comprar o produto para revender. Então eu não preciso ter estoque, né? Eu não preciso gerenciar estoque. E isso, assim, nossa, meu olhinho brilhou quando eu entendi. Gente, mas como assim? Então, por exemplo, tu tá interessado numa televisão. Eu vou lá, abro o site da Magalu, por exemplo, tu me diz qual é o tipo de televisão, eu faço o meu cadastro, eu pego o meu link e eu te mando o link. Você compra. Se quiser pagar com cartão de crédito, com um boleto, com um Pix, o jeito que tu quiser pagar. Eu não me... Não, isso é outra coisa também que eu achei incrível, porque eu tinha muita dificuldade com cobrar cliente, né? Há 10 anos atrás, quando tinha tentado empreender, só deu merda. Até hoje tem dinheiro que eu não recebi. Então, assim, eu mando o link, tu efetiva o pagamento, a loja te entrega o produto e eu recebo a comissão por isso. E aí, nossa, mano, mas o que eu posso vender? Gente, quanto mais eu estudo, mais eu descubro que tudo tu pode vender. Tu pode vender viagem, tu pode vender Cacau Show, tu pode vender Apple, tu pode vender... eu podia passar a noite inteira aqui falando, sabe? Coisas que a gente pode vender através do afiliado. E aí, isso possibilita, então, que, por exemplo... com um investimento muito baixo, porque o que eu recomendo, tá? Para quem quer iniciar nesse mercado. Como a gente estava falando, assim como quando a gente vai abrir uma loja, a gente precisa ter conhecimento dessas coisas. Que cor que eu vou pintar, que tipo de produto que eu vou escolher. Para qual cliente vou vender. Para qual cliente, principalmente, eu vou vender. Dentro do digital, tu também precisa do conhecimento. Então, eu recomendo que a pessoa inicie com um curso. Tá? Foi assim que eu comecei também, porque eu não fazia a menor ideia de como tudo isso funcionava. E a partir disso, o cadastro nas plataformas ele é todo gratuito. A divulgação, tu pode utilizar Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok, LinkedIn. Olha, cada pouco aparece alguma coisa nova onde a gente pode fazer a divulgação. E a divulgação, bom, tá no celular, né? Tu tá conversando com alguém, como tu falou, né? E outra coisa, se as pessoas não souberem o que tu faz... Que isso é um grande problema, né? As pessoas não sabem o que tu faz, elas vão te contratar como? Exato. Não. Então, tu tá falando ali com a pessoa, né? Ela deu exemplo aqui, essa televisão, para aí, a televisão está nesse momento na sua mão. Exato. E quando a pessoa quer, ela quer naquela hora. Então, aquilo que eu tava falando pra vocês de estrutura, né? Hoje, se tu entrar lá no meu Instagram, tem um destaque explicando sobre todos os meus produtos. E a pessoa, ela consegue ter a explicação sobre o produto. Se ela quiser comprar, na mesma hora, ela clica no link da bio e ela já tem ali o link, ela já pode comprar direto. Então, hoje eu fecho venda para pessoas que eu nem sei quem são. Né? Mas por quê? Porque foi montado. E aí, aquela história do neuromarketing, senhoras, eu também estudei neuromarketing. Isso é muito importante, porque tu precisa entender quais são as palavras. Então, tu não precisa falar tudo sobre o teu produto. Tu precisa aprender a falar o que aquela pessoa precisa saber sobre o teu produto para comprar o produto. Para ativar o gatilho. Para ativar realmente o gatilho. E isso é uma coisa que, assim, é pro digital, mas é para qualquer tipo de empreendedor, né? É para qualquer tipo de negócio. Porque muitas vezes, e eu vejo isso muito, quando a gente vai para a postura de consumidor, nossa, tu vê, meu Deus, né? Podia ter mostrado um pouquinho melhor, podia ter trazido um pouquinho mais de informação, né? E essa questão do falar também é uma dificuldade muito grande. Saber vender o seu próprio produto, né? A gente tem aquela questão de ranço de vendedor. E quando a gente tem o ranço do vendedor, a gente não entende que, cara, eu vendo, tu vende, todo mundo tá vendendo. É que tem-se uma... É crença. Tem-se uma crença limitante negativa de que vender algo, o vendedor ou a venda é algo negativo. Mas tu para pensar que é o que eu digo. O que não serve para ti, serve para outra pessoa, né? Esse tempo atrás eu tive uma experiência com a questão ali de venda no ramo imobiliário e a pessoa me diz assim, mas... se eu vender tal imóvel, não sei o que, eu disse, não, mas para pensar na pessoa que está fazendo a oferta de compra da tua casa, da tua residência, né? Tu quer vender? Quero. Mas a pessoa quer comprar e ela quer esse tipo exatamente de imóvel. E tu tá trancando de vender porque tu mesmo tá colocando
o teu olhar, porque a pessoa, tipo, já criou ela já criou um bloqueio para venda. Porque ela já não gosta mais daquilo, então a pessoa, de repente, que vai morar também não gosta. E eu vejo muitos corretores assim, tá? Vai oferecer a casa, mas tem esse defeito, tem esse... Entendeu? Aí o cara não vai comprar, porque vai amplificar os defeitos, né? Só que, assim, a questão de vender é auxiliar a pessoa a chegar onde ela quer. Tu queres... Uma frase que eu gosto muito né, que vender é resolver problema. Exato. Então tem gente que fala, tu tá né, dando quanto solução mais pro problema de uma pessoa. Exato. Porque às vezes, eu vou vender isso aqui. Ok, mas às vezes tem um quebradinho aqui no canto. Mas a pessoa que tá querendo comprar, ela tá vendo isso aqui. Tu não tem que enganar. Tá tudo bem. Não é enganar. Não é enganar. E tá tudo bem se ela Mas tu tá mostrando, olha só, isso aqui é assim, tá? Mas te serve? Tu gosta disso? Vai te fazer bem se tu consumir isso? Ok, vai, então tá. Ok, compra e deu, tá tudo certo. A questão não é que tem essa questão. Agora vocês usaram a palavra certa, enganar. Parece que o vendedor tá sempre enganador. Mas isso acontece quando o vendedor, ele tá tentando empurrar um produto. E aí vem a questão que a gente precisa tirar, né, que é a questão de crença realmente, porque quando eu estou resolvendo o problema da Amanda, cara, tá todo mundo ganhando, porque a Amanda tá resolvendo o problema dela, eu tô ganhando por estar resolvendo o problema dela, e tá tudo certo, né? E isso a gente precisa mudar a nossa mentalidade, e aí vem esse detalhe. Quando tu não estuda o teu público, quando tu não sabe qual é o problema que o teu produto resolve, né? Tu não sabe como ofertar, tu não sabe quais são os pontos positivos, quais são os detalhes. E é que nem eu digo, gente, tem de tudo. Inclusive, na internet, tem cada coisa pra vender e vocês não fazem ideia. E assim, sério, e tá lá nos top mais vendidos, sabe? Então, assim, sempre tem alguém que tá com algum problema e sempre tem alguém que tem a solução. Eu sempre digo, se tem oferta, é porque tem procura. Exato. Isso é importante, né? Mas a gente passa por um processo. E a palavra processo, não sei se vocês notaram, apareceu várias vezes nas falas aqui. Sim. E é importante as mulheres saberem que empreender é um processo, né? A criação do teu negócio, ele é um processo. E aí, para ti, tu projeta dentro de uma visão, né? Tu projeta ele dentro de uma visão, mas tu vai aos poucos dando os primeiros passos e adequando e modelando as coisas para chegar lá. E se no meio do caminho tu vê que o negócio foi o que aconteceu com a Manu, pode escalar. Não, isso aqui tem que parar aqui, eu vou para outro caminho, eu vou procurar um outro produto. Então tem uma série de ajustes que a gente diz, testar, no meio do caminho. Às vezes um produto funciona comigo e não vai funcionar contigo. Funciona com a Liz e não funciona com a Amanda. Sempre tem, né? Mas lidou melhor dessa forma ou daquela forma, mas o importante é Mas o importante é deixar claro que precisa, gente, estudar, compreender, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, testar. Isso que tu falou de testar é muito importante, porque, por exemplo, eu testei, eu vendi produto físico, eu me identifiquei mais com o digital, porque uma das minhas questões era a questão da entrega, né, de ter estoque e tudo mais. Então, por mais que, por exemplo, você não precisa entregar o produto, mas eu sou uma pessoa muito... séria com essa questão. Então, por exemplo, eu vendi uma geladeira pra ti, Amanda. Eu vou ficar acompanhando a entrega junto contigo. E aí, como não sou eu que entrego, pode acontecer, por exemplo, né, de ter um atraso ali de... Nossa, eu passava mal. Ai, eu tinha um negócio. Então, eu prefiro trabalhar com produtos digitais, porque assim, eu vendi pra Amanda, chegou no e-mail dela. Se não chegou naquela hora, eu mando e-mail pro produtor, não chegou. Não chegou. E resolve, sabe? Então, eu prefiro trabalhar com produtos digitais. Eu tenho alunas que são apaixonadas por vender produto físico. E isso tá tudo certo, né? Da mesma forma, por exemplo, eu tenho diversas alunas que entraram pro digital para trabalhar como afiliado e no meio do caminho se descobriram com as outras profissões do digital. E aí, isso é outra coisa que muita gente não fala, que a gente fez questão de trazer dentro do formação, porque, por exemplo, mas eu não sei que cor que eu quero botar no meu Instagram, eu não sei o que tipo de post fazer, eu não lido bem com Canva. Tem o serviço de social media, né? Às vezes aquele empreendedor, ele tá até aqui de coisa, e aí a gente fala sobre isso, tu tem que fazer posts atrativos e tal, e a pessoa não sabe como fazer isso.
Então, existe hoje um profissional que é o social media, que ele faz isso, ele gerencia a tua rede social, ele cuida de todo esse processo. E aí, por exemplo, mas eu não gosto de aparecer. Social media não precisa aparecer. Ele vai trabalhar nos bastidores. O assistente virtual é outra profissão que não se sabe, né? Que a maioria das pessoas ainda não tem conhecimento. Mas hoje, por exemplo, na minha equipe eu tenho 3 assistentes virtuais, que são pessoas que é como se fosse um secretário, né? Então, aquela pessoa está ali dentro do grupo de suporte, tirando a dúvida dos alunos, marcando consulta, marcando coisa, existe assistente pessoal. E aí, por exemplo, eu não quero vender produto, mas eu amo ajudar as outras pessoas a organizar a vida delas. Eu me sinto bem organizando, ajudando as pessoas nisso. Perfeito. Né? Então, assim, dentro do digital existem uma série de coisas. A própria questão do neuromarketing tem o copywriter, que é uma pessoa que é contratada para escrever de forma persuasiva, né? Tem o designer, que é quem monta ali a página de vendas. Então, assim, o digital, ele abre um leque de possibilidades muito grande, muito grande. E esses profissionais, inclusive, eles têm uma demanda muito... Gente, é só tu pegar e conversar com meia dúzia de produtor. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa, né? E são profissionais que estão sendo muito bem pagos, inclusive. Não só para trabalhar no digital, né? Até para atender as próprias empresas físicas. É uma demanda muito grande. Gestor de tráfego, então, que nem a gente estava conversando, né? Como que eu vou saber? Que nem quando a gente contrata alguém para panfletar, né? A gente diz para o pessoal, entrega esse panfleto em tal rua, que a gente sabe isso ou aquilo, e o gestor né? de tráfego mesmo. O gestor de tráfego, tu vai precisar falar para ele, olha, o meu produto é para mulheres que têm entre 25 e 30 anos, casadas, com filhos, e aí que trabalham, e aí tu vai dando uma série de características para essa pessoa, e ele vai gerenciar o anúncio, por exemplo, que vai aparecer para aquela pessoa. E isso é um detalhe muito importante, porque, cara, nada do que tu vê no Instagram, no Facebook, etc., aparece para ti por acaso. Se a gente começar, faça o teste, tá? Se tu começar a falar geladeira, faz o teste, geladeira, 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 geladeira. Dá 2 minutos, começa a aparecer anúncio pra ti de geladeira, né? Isso, o pixel perseguidor é aquele? Isso não é o acaso. Isso não é o acaso. E as pessoas precisam entender isso, que o digital hoje, ele tá em todos os ramos de negócio. E o legal tu falar, Manu, que a gente tá falando da questão do empreendedorismo feminino no digital, mas o legal é também falar para as pessoas que elas precisam fazer aquilo que elas sentem no coração, e elas se sentem bem fazendo, né? Porque tem pessoas que se sentem super bem à frente na gestão, criando um negócio, e tem pessoas que super se satisfazem estando no bastidor, né, fazendo o negócio da outra pessoa acontecer. Gente, o bastidor, e todo mundo está ganhando, e todo mundo está ganhando. Isso é importante. É como a Manu falou, não vai escalar sem equipe. Precisa de pessoas. Então, uma outra coisa que é importante para você que vai empreender e quer escalar no digital é entender que você vai precisar de equipe e que você vai precisar gerenciar pessoas. Mas Você ia falar isso agora? Eu tô só aqui de olho na Lizzy. Ela fechou o olhinho pequenininho, eu já conheço. Ela fechou o olhinho pequenininho assim, eu disse, agora. O que eu vejo de gente... Ok, eu contratei, por exemplo, um social media. Não preciso mais me preocupar com o Instagram. Sim. Gente, não. Tu contratou um social media, sinto te dizer, tu vai ter muito mais trabalho. Sim. Tu tem que alimentar. Quer fazer uma estratégia de tráfego? Perfeito, mas tu vai ter que sentar, tu vai ter que entender do teu negócio. Tu não pode... A Manu fez uma analogia maravilhosa com a do panfleto. Tu não pode entregar 1000 panfletos para alguém e diz, entrega. Aonde? Qualquer lugar. E é por isso que muita gente não tem resultado, né? Muita gente não tem resultado por conta disso. A internet tem toda uma lógica por trás de funcionamento, que tu precisa, sim, do copywriter, do social media, do gestor de tráfego. E tu precisa entender. E tu tem que saber quando tu vai usar esses profissionais, até para saber o que tu vai usar deles. É fantástico trabalhar com essa... Não, e isso é muito importante que tu falou agora, porque o que acontece? Eu sempre falo isso, né? A gente precisa ter uma estrutura pronta, então não adianta tu ter estratégias, por exemplo, porque não adianta nada tu contratar um gestor de tráfego, tu dizer pra ele, olha, teu orçamento é R$10 mil por dia.
Se essa pessoa não tiver lá na frente a conexão, e essa questão que tu falou de essência, foi uma questão que fez total sentido pra mim depois de muito tempo. Depois de tentar me encaixar em muitas caixinhas, depois de tentar copiar muita gente, eu entendi que realmente o meu diferencial era eu ser eu mesma. Né? Era eu falar sobre as coisas que fazem sentido pra mim. Então, em cima disso, eu montei a minha estrutura, a minha estratégia, as cores que fazem sentido pra mim, o jeito de falar. E por isso que hoje, investindo muito pouco em tráfego, porque, de verdade, hoje, para fazer R$65 mil no mês, eu invisto cerca de R$3 mil em tráfego. Né? Tem gente que investe 3 mil por dia e não consegue isso. Mas por quê? Porque hoje o meu trabalho de orgânico, ele é muito forte. A gente pegou uma fase do 6 em 7, né? Ah, sim. Que as pessoas gastavam daqui a pouco... Gastavam que podia 90 mil pra fazer 100 pra mil. fazer 100. Mas fez 100, tem a sua plaquinha, pôde ostentar e falou, eu fiz 6 em 7. Sim, aí o líquido era... Nada. E muitas vezes saiu devendo, mas fez aquele montante. Sabe que isso me chamou bastante atenção na questão do dropshipping, né? Eu tive um evento agora em São Paulo, na convenção digital, e lá eles traziam muito sobre essa questão do dropshipping. E a pessoa falava, né? Eu faturei 3 milhões. E aí, vamos situar o pessoal, dropshipping? Dropshipping é tu comprar, por exemplo, eu vou lá e compro essa caneca na China por R$15, e aí eu vendo essa caneca para outra pessoa por R$100. Na tua loja virtual. Na minha loja virtual. Aí eu entrego. Então tem uma série de estratégias, uma série de coisas daí também ali. E aí a pessoa falava, eu faturei R$3 milhões. E aí o apresentador perguntou pra pessoa, beleza, e qual foi a tua margem de lucro? E aí a pessoa falou, 15%. E todo mundo, nossa, e tal. E eu pensei, cara, 3 milhões, 15%, sabe quanto? Né? Porque, por exemplo, dentro do marketing digital e de afiliados, principalmente, existem empresas que te pagam 80% de comissão. E tu não precisa comprar o produto, tu não precisa ir no correio, tu não precisa se preocupar com uma série de coisas. E, então, assim, a margem de lucro dentro do digital, ela pode ser muito alta se tu souber trabalhar bem, né? Se tu souber escolher bem os produtos. Porque a maioria, principalmente ali, as plataformas digitais, as mais famosas ali, Eduz, Hotmart, Monetize, a maioria dos produtos eles vão te oferecer no mínimo 50%. E tu não precisa comprar o produto, né? Tem muitos produtores, inclusive, que te oferecem todo o material de divulgação, que aí as pessoas ficam, mas como é que eu faço? Como é que eu não sei criar conteúdo? Não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Não sei fazer a página de venda. Não sei fazer página de vendas. E aí, o legal do afiliado é justamente isso, tá? O produtor, ele deixa a página de vendas prontinha, tu só entra lá na plataforma e pega lá dentro o teu link de afiliado e quando tu manda pro cliente, ele recebe a página de vendas. Então, tu não precisa contratar o copywriter, o designer, já tá contratado uma vez só. Tá tudo pronto. A questão mesmo é buscar conhecimento quando tu quer que isso vá escalar, né? Então, tu teve ali, Manu... Mas a gente conversou, né? Agora a gente olhou pro relógio, gente. A gente tá com o nosso horário estourando. Mas pra gente encerrar, então... Conclui o teu pensamento. Agora ele já foi, não sei, traz ele de volta. Mas pra encerrar, então, só pra te falar, Manu, uma coisa que eu acho importante, quando foi que tu percebeu que dava pra escalar, tá? Eu gostaria que tu colocasse aí para as mulheres aí no nosso divã e também um pouquinho assim sobre os teus produtos hoje, quais são os produtos, né? E algumas tretas, algumas coisas, que a gente gosta daquela coisa assim, aquilo que, né? Porque não é tudo assim, só florzinha, né? O joelhinho ralado, o ranço. Então, só algumas coisinhas. Como é que foi escalar e algumas coisas dos bastidores e principalmente aí terminando com os teus produtos que tá rodando hoje. Então, eu percebi que era possível escalar, na verdade, no primeiro mês. Quando eu consegui fazer R$1.000, opa! Se eu conseguir fazer R$1.000 com 1 hora por dia, com todo esse perrengue, o que eu consigo fazer quando eu tiver mais tempo? Então, eu percebi que era possível realmente quando, né, no primeiro resultado ali.
Óbvio que daí não foi fácil, porque aí foi onde eu fui em busca de mais conhecimento, eu fui em busca realmente de, tá, beleza, eu quero escalar. Como que eu faço? O que eu preciso para isso? E aí foi uma longa trajetória. E até em relação aos perrengues, né, uma coisa que me dá muito ranço era justamente essa questão da promessa falsa, de milagre, né? Então, se tu vai principalmente dentro do meu nicho, que é o marketing digital de afiliados, a gente tem muita promessa de dinheiro fácil. E nessa trajetória, né? Então, assim, eu já vi muito milagre aparecendo, dali 2, 3 meses sumindo. E isso era uma coisa que me incomodava muito, porque eu via pessoas, muitas vezes, que estavam indo no caminho certo, que elas estavam no processo, estavam ali construindo, aí chegava o milagre. Aí a galera se jogava no milagre, e aí depois o milagre não dava certo, porque milagre, né, só Deus. Então, assim, a pessoa quebrava a cara e aí às vezes acabava desistindo do sonho. Então, até hoje, isso é uma das principais coisas que me incomoda, né, as pessoas prometerem coisas que não são possíveis. Então, essa é a principal que eu tenho, assim. A questão de comparação foi uma coisa que eu venci. A questão de mulheres, por exemplo, competindo com mulheres também foi outra coisa que eu já venci, porque eu já entendi que quando uma mulher está competindo com outra mulher, é porque, na verdade, ela ainda não se entendeu com ela mesma, porque a partir do momento que tu entende a tua individualidade e do quão não existem duas pessoas iguais e que você pode vender exatamente a mesma coisa que a pessoa do lado, você pode vender exatamente a mesma coisa, não vai ser igual. Né? E às vezes a Amanda vai se conectar com o meu jeito de vender, às vezes ela vai se conectar com o jeito da Lizy vender, né? E isso é uma coisa que pra mim eu levei um bom tempo pra entender. Apanhei um pouquinho pra entender, mas nossa, tirou 100 quilos do meu ombro, né? Porque isso é uma coisa que eu vejo que as mulheres precisam aprender muito ainda, essa questão de que a gente não tá aqui pra competir, que pelo contrário, né? Às vezes eu posso estar vendendo a mesma coisa que tu, Lizy, mas tu vende de um jeito diferente e eu posso, se eu tiver humildade, chegar, Lizy, mas me conta, qual que é o teu processo? E sabe que isso foi um detalhe que, quando a gente estava falando sobre as mesas, foi uma coisa que fez muito sentido para mim, porque quando eu passei a sentar em mesas de empresárias de sucesso, ninguém compete. Elas são todas humildes e, assim, muito, muito, muito. A questão da sororidade é mais forte, né? E quando eu digo, assim, a questão de humildade, é a questão de perguntar, cara, como que tu faz? Como que tu faz? Qual é a tua dificuldade? E de tu chegar pra mim e dizer, Manu, tô com dificuldade em tal coisa, como é que tu faz isso? E tu entregar, tu servir, tu ter realmente trocas. Não é aquele negócio que fica todo... Ai, não, mas é porque eu faturei milhões. Sabe? Sim. Então, assim, coisas que fizeram muito sentido pra mim foi isso. Depois que eu passei a estar com empresárias de sucesso mesmo, eu vi que mulheres de sucesso apoiam outras mulheres. Mulheres de sucesso não falam mal de outras mulheres, né? Mulheres de sucesso, elas estão juntas para crescer juntas. Porque hoje eu tô aqui servindo, amanhã eu posso te chamar para te estar dentro do meu Instagram, trazendo uma dica, trazendo uma live, fazendo uma parceria, né? Então, isso sim para mim é algo que é muito marcante. E hoje, então, sim, eu tenho vários produtos, né, nessa linha do digital, principalmente focados para quem quer fazer renda extra na internet. O principal deles hoje é o Formação Família Milionária. E ele surgiu justamente por isso, porque as mulheres estavam muito sozinhas. E aí tinha muitos homens, né, que, cara, mas eu também quero ajudar, eu também quero fazer isso. Apoiar. Então, por isso que quando a gente entendeu que, cara... uma família que trabalha unida, né? Quando homem e mulher trabalham juntos, quando homem e mulher... Muitas vezes não é nem questão de trabalhar, mas é questão dos dois estarem olhando para o mesmo lugar. Exato. Então, perfeito. Então, o Formação ele surgiu nisso, né? Ótimo. No objetivo da gente mostrar para as famílias que existem outras formas. Então, dentro do Formação, a pessoa vai aprender a trabalhar como afiliado? Vai. Mas ela vai aprender também social media, assistente virtual, outras profissões, né? Que o digital fornece. E é hoje o principal produto. Depois eu tenho a minha mentoria, que aí a gente trabalha essa parte de mentalidade. Então, assim, o Formação é para ensinar a fazer dinheiro. E lá dentro da mentoria a gente vai alavancar mais ainda os resultados. Nesse momento a mentoria está fechada, né? A gente está com a turma em andamento, mas é o que eu sou apaixonada hoje.
Principalmente pela questão da mentalidade. E quando eu entendi o quanto a mentalidade vira o jogo, o quanto realmente quando a gente consegue trabalhar a nossa cabeça, quando a gente consegue vencer os nossos medos, vencer as nossas angústias, entender o que realmente funciona pra mim, a gente voa, né? Porque assim, não é possível tu sair de 30 mil reais para mais de 400 mil reais de um ano pro outro, se tu não tiver realmente isso. Depois que tu domina aqui, ninguém mais te domina. Então, isso é fantástico mesmo. Eu acho que era isso que tu me perguntou. E nós estamos totalmente concentradas, porque esse último recado da Manu largou a gente aqui no chinelo. A gente tá aqui olhando, e é isso aí mesmo. Quando a gente consegue realmente mudar toda uma mentalidade, isso vai refletir no comportamento, né? E mudando o comportamento vai te levar para uma nova ação e novos entendimentos, e assim para alavancagem. Manu, a gente agradece a tua presença aqui no Elas no Divã. O nosso projeto era um projeto físico que começou lá em 2016, né? A gente vai fazer um podcast para falar dele. E ele foi um projeto que a gente entende que teve muito sucesso para a vida de muitas mulheres, mas a gente ainda era do tempo do zoinho no zoinho, né? O digital não era. Não tinha nem Instagram, acho. Nem lembro mais. Tinha. Meu ainda Deus. Era um pouquinho mato, assim, mas já tinha. Mato, era, mas não era, assim, né? Não era com certeza do jeito que ele é hoje. Mas ele já existia e o Elas no Divã já tinha um Instagram também na época, mas claro, não era monetizado dessa forma, ele era bem diferente. É que o foco era diferente, era né? Bem diferente. E ele era bem voltado para fotos, se eu não me engano, era só fotos. Era só fotos, eu acho, na época. Olha só. Não tinha live, não tinha uma série de coisas no Instagram. Eu ouvi a Manu falar, porque a minha mãe, uns 30, 40 anos atrás, sim, a prospecção, ela era muito física, né? Muito. Então, a gente que vem desse movimento do físico, tem até nos bastidores, a Manu falou uma coisa, tem pessoas que travam na frente da câmera, né? Então... Tudo, eu travei, eu comecei vendendo sem aparecer. Então, fique tranquilo. Gente, a pessoa é comunicativa, fala para 1.000, 2.000 pessoas, mas ligou a câmera, às vezes trava, mas a questão é, o que tu quer realmente, né? Então faz 5, 6, 10 vezes até sair o negócio, e depois vai ficando automático. Mas a gente agradece aí a tua presença, as ordens, amei o bate-papo. É ótimo, assim, eu acho que ajuda muitas mulheres a pararem para pensar que sim, que é possível, que existe um processo, sim. Às vezes o caminho para umas é mais árduo, para outras um pouco menos, mas cada uma vai fazer o seu caminho. O importante desse caminho é saber onde vai chegar, que aí vocês também já falaram sobre isso, porque se tu não sabe onde tu quer chegar, sinto muito de dizer, vai ficar que nem uma barata tonta, onde bate o pé, tu vai pro lado, o outro bate o pé, tu vai pro outro, e o empreendedorismo não se alavanca nem no presencial e nem no digital. Gratidão, meninas. Mais algum recado que vocês querem deixar? Muito obrigada, Manu, minhas parceiras de divã, a todo mundo que ficou escutando até agora. Eu também agradeço, que para as mulheres que não têm uma ambiência, que aqui elas sentem e se sentem na nossa mesa junto com nós. Podem chegar no nosso divã, que são todas bem-vindas. E aqui vocês fiquem tranquilas que vocês podem soltar o verbo. Até mais, até o próximo podcast. Até.